Então, meus queridos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, hoje é um dia muito importante para a igreja, para a liturgia da igreja, porque nós começamos um tempo litúrgico muito importante, que é o tempo da Quaresma, que começa sempre com a quarta-feira de cinzas. E por causa disso, porque estamos iniciando um tempo litúrgico importante, vamos também, a partir de hoje, no todo o tempo quaresmal, tirar algumas dúvidas, fazer alguns esclarecimentos e algumas meditações sobre a natureza do tempo quaresmal. Penitência, oração, confissão, toda essa temática nós vamos refletir com vocês durante esses dias. A quarta-feira de cinzas, a gente sabe, dá início ao tempo quaresmal. Ela vem sempre depois de um período festivo, não é, que é o período de carnaval, de muita festa, de muita permissividade, não é? E na quarta-feira, todos os fiéis católicos são convidados a estarem nos templos, não é? Prestando seu culto a Deus e começando um tempo penitencial. A natureza do tempo quaresmal é, acima de tudo, penitencial, em preparação para a grande festa litúrgica, que é o sentido da nossa fé, que é a ressurreição de Jesus. Então, por que quarta-feira de cinzas? Por que cinzas? As cinzas é um símbolo, né? A igreja, na sua liturgia, ela celebra sempre com muito simbolismo, sinais e símbolos. E as cinzas, na quarta-feira de cinzas, exatamente nos chama a atenção para a realidade que nós somos. Nós não passamos de cinzas, nós não somos nada. E o que somos é a partir da graça de Deus, não é? Da força de Deus em nós. A quarta-feira de cinzas já dá um grande sinal, não é, para todos nós, de todo o tempo da Quaresma, né? Que é um tempo penitencial, que é um tempo marcado pela oração, pela caridade. E quem pode receber as cinzas? Qualquer pessoa que vai para a missa pode receber as cinzas, não é? E o significado das cinzas é exatamente esse, é saber que nós, o que somos é a partir da graça de Deus, né? Sem a graça de Deus em nós, somos cinzas, somos pó. E elas são preparadas, em geral, com os ramos que são utilizados no domingo de ramos do ano anterior, né? Então, o sacristão ou algum ministro queima aqueles ramos do ano anterior e prepara as cinzas para serem colocadas nas cabeças dos fiéis. Com esse simbolismo, com esse ensinamento, né, de que nós somos um nada e o que somos é em Deus. Tudo o que somos é em Deus. Então, Quaresma vem de 40, né? 40 dias. É um número muito simbólico na Bíblia e nos remete também a 40 dias que Jesus passou no deserto, né? 40 dias de caminhada de Elias até o Monte Horebe, 40 anos do povo caminhando à procura da terra prometida, né? 40 dias e 40 noites de dilúvio. Enfim, é um número muito simbólico, né, que nos remete a uma preparação, né? Então, esses 40 dias da Quaresma é um tempo de preparação para vivenciarmos o maior acontecimento da nossa fé, a centralidade da nossa fé, como já foi dito, que é a ressurreição de Jesus Cristo. É um tempo que nos convida, sobretudo, à conversão, né? A voltar para Deus, a voltar para aquele que nos criou. E o bonito desse tempo também é reconhecer que Deus é bom, né? Deus é misericordioso e que nos possibilita oportunidades da gente retomar a nossa caminhada, né? Vindo aí, como o padre já mencionou, vindo das festas exageradas, né?
Então nós somos convidados a parar para refletir sobre nossa vida e continuar a nossa caminhada junto com Jesus Cristo. Bom, a cor litúrgica é a roxa, justamente nos remete a uma introspecção, né? Um convite à penitência, não à tristeza, né? Mas a reflexão da nossa vida. Nas missas nós vamos ver que a cor das vestes, a cor da estola, enfim, será roxa, porque nos convida a essa reflexão da nossa vida, a essa penitência. O tempo da Quaresma é um tempo que não tem glória, é um tempo marcado sem muitas euforias, sem muitas alegrias, não tem muitas flores na igreja, a ornamentação da igreja é orientada que não tenha muitas flores, exatamente para que o ambiente, né, da igreja, quando o fiel chega, possa perceber que é um tempo diferente. O sentido dos tempos litúrgicos são exatamente esses, né? De que você, quando chega na igreja, percebe que tem um diferencial. Quando você chega no Natal na igreja, né, você vê o presépio, você vê algum sinal de que é o tempo do Natal. Quando você chega na Páscoa, você vê o Círio Pascal. E na Quaresma, você vai ver certamente uma cruz, a cor roxa, não tem glória, que são características de cada tempo litúrgico. Então, o tempo da Quaresma, o objetivo dele é nos ajudar a celebrarmos bem o que vem posteriormente, que é o tempo da Páscoa, que é o tempo litúrgico, vamos dizer, mais importante, que é quando celebramos a ressurreição de Jesus. Então, o tempo da Quaresma é marcado pela oração mais intensa, aquele famoso tripé, né, da espiritualidade da Quaresma. A oração mais intensa, com mais frequência. Não é propriamente a quantidade aqui que a gente reflete, mas a qualidade da oração nesse período. A penitência, não é? O jejum, não é? E também a caridade. Inclusive, o jejum está muito ligado à caridade. A igreja orienta que aquilo que eu renuncio durante a Quaresma seja ofertado, entregado aos meus irmãos mais carentes. Então, se durante a Quaresma alguém faz o propósito de renunciar a isso e aquilo e vai poupar, não é? Ou vai ter algo a mais no seu tempo quaresmal, que esse algo a mais, seja no dinheiro, seja em qualquer outra coisa, seja ofertado, seja entregado a alguém que precisa mais. É a caridade. Então, uma coisa está ligada à outra. Então, as práticas quaresmais, né, que são o jejum, né, a esmola e a oração, elas também nos ajudam, né, a vivenciar melhor esse tempo da Quaresma. E, por exemplo, se referindo ao jejum, né, e a abstinência, a igreja, ela orienta, ela pede que nós cristãos católicos façamos somente 2 vezes no ano jejum e abstinência, que é na quarta-feira de cinza, neste dia, e na sexta-feira da Paixão. Os demais dias, né, tem pessoas que fazem nas quartas e nas sextas, também é válido, né, se nos ajuda a crescer espiritualmente, mas são práticas mais pessoais também. É muito importante também, porque nos ajuda também a superar os nossos desejos, né, as nossas inclinações também, e a nos controlar, né, humanamente, podemos dizer assim. Então, essas práticas são muito importantes, porque nos aproximam também espiritualmente, né, de Deus, né? Essa prática, quando a gente fala de penitência na Quaresma, é muito importante que a gente tenha uma visão bem ampla da coisa, porque não é somente eu me esquivar da carne ou de outra coisa que eu gosto de comer na Quaresma. Mas a penitência ela é muito ampla. Hoje se reflete muito, e eu concordo muito, com relação às redes sociais, não é? Porque a penitência é eu
renunciar livremente, alegremente, embora doendo dentro de mim, porque o sentido da penitência é exatamente esse, é me fazer sofrer, não que a gente goste de sofrer, mas no sentido de nos fazer crescer espiritualmente, não é? E humanamente, porque a penitência, a renúncia a coisas boas, tendo um objetivo, nos ajuda a crescer humanamente também. Então, a penitência ela pode ser, ela deve ser muito ampla, porque a experiência da penitência para uma pessoa pode não ser para outra, não é? Alguém pode não sentir tanta dificuldade em renunciar, não é, um determinado tipo de comida, já para outros sim, né? E, como eu disse, a reflexão em torno das redes sociais é muito importante, porque é um meio, né? As redes sociais, as mais variadas, é um meio que leva muita gente, adolescentes, todas as idades, a ficarem viciados, até escravizados. E, inclusive, muitas pessoas fazem o propósito, que é um propósito nobre, de não usufruir das redes sociais, de jogos, sei lá o que, na quaresma. Então, é muito importante que a gente reflita que a penitência não é só o jejum, não é só deixar de comer alguma coisa, mas é eu frear a língua, é eu deixar de olhar as redes sociais que costumo, é eu deixar de lado o jogo que gosto de jogar. Enfim, cada pessoa sabe o que é sacrifício, o que é penitência para ela. Então isso pode e ajuda muito no seu crescimento espiritual. E tem idades, né, para fazer essas práticas, né? Com que idade começa? Então, dos 18 até os 60 anos, né? É muito importante nós termos também discernimento, né? Aquilo que o senhor já falou, porque nós não podemos exigir de uma pessoa com mais de 60 anos que faça jejum, por exemplo, né? Então tem o problema de saúde, tem toda a questão física também que não ajuda, entendeu? Que não precisa. Então, e também a questão das práticas é uma questão também muito interna, né? Neste evangelho de hoje, quarta-feira de cinza, Jesus até fala, né, da invisibilidade dos outros. Então essas práticas também, elas são feitas não para que o outro possa ver, né? O meu irmão possa ver que eu estou jejuando, que eu estou fazendo caridade, né, que eu estou rezando. Mas é uma prática muito pessoal entre nós e Deus também. Os dias obrigatórios, né, que a igreja nos obriga, como mãe, nos orienta, de jejum e abstinência, é quarta-feira de cinzas, portanto hoje é um dia de jejum, e a sexta-feira da paixão. É claro que muita gente costuma, por exemplo, fazer penitências nas sextas-feiras, principalmente nas sextas-feiras da quaresma. Aí deixa de comer carne, não é? Ou fazer uma outra penitência. Então é bom lembrar que os dias obrigatórios são quarta-feira de cinzas, sexta-feira da paixão. Mas o bom cristão, né, que preza pela sua espiritualidade, pelo seu crescimento espiritual, ele faz penitências em outros dias, mesmo que não seja também na quaresma, não é? E o que é o jejum? Às vezes as pessoas perguntam, o que é que quebra o jejum? Bom, jejum é jejum, né? Não é não comer. Então o café da manhã praticamente não existe, é ter uma refeição no dia, né? Então não haver café da manhã, a água não quebra jejum, ter o almoço, né, ali moderado, e não ter outras refeições. É um dia de jejum, né? Então é importante ter clareza com relação a isso, porque você pode, passou das 6 horas da noite ou 8 horas da noite, e ali vai querer cair na tentação de comer qualquer coisa. Então quebra-se o jejum. O jejum é o dia todo. Se deixar de comer naquele dia, não vai morrer, né? Pelo contrário, vai nos ajudar a mostrar para nós que nós somos capazes de superar ou de não cair, né, na tentação disso ou daquilo. O jejum, a penitência, principalmente, né, são um mecanismo, um meio de nos ajudar no nosso crescimento humano e espiritual. Nós vivemos numa sociedade muito marcada por fazer, né, sempre aquilo que quer.
quando quer. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade em que não se vive mais uma penitência voluntária. Existem muitas privações, né, de comida, de lazer, de moradia para o nosso povo, que é fruto de uma sociedade, né, de uma sociedade política que não olha para o povo, né, que não prima pelo bem-estar das pessoas. Mas essa penitência voluntária, ela está faltando. Antigamente, os nossos pais, os nossos avós, eles tinham muito essa de fazer a penitência, compreendendo, não compreendendo, mas eles faziam. E era um grande ensinamento para os filhos, né? Por exemplo, quando eu era criança, nas sextas-feiras da Paixão, ninguém andava a cavalo, de bicicleta, tinha que ser a pé. Era um costume, alguém pode dizer exagerado, mas que fazia um sentido na vida da pessoa, né? E muitas outras práticas que nós tínhamos que se estão perdendo por causa, né, de uma vivência exagerada das vontades, muitas vezes vontades rebeldes e distorcidas com relação à palavra de Deus, né? Nós vivemos numa sociedade muito marcada por uma escravidão da sua vontade. Há uma confusão, né, nas pessoas de achar que são livres, mas na verdade são escravas de sua própria vontade. Então, a campanha da fraternidade acontece sempre dentro da Quaresma. Ela foi criada em 1962 a nível regional, não é? O Dom Eugênio Salles começou na região do Rio Grande do Norte. Ele depois foi para o Rio de Janeiro, morreu cardeal. E em 64 a CNBB Nacional adotou, né, a campanha, que deu muito sucesso, foi muito boa, adotou a nível nacional. Então, desde a década de 60 que nós temos a campanha da fraternidade dentro da Quaresma. É uma campanha muito importante, porque dentro da Quaresma, exatamente como eu já falei, né, a campanha ela ajuda as pessoas, os fiéis, a refletir sobre uma temática, renunciando, né, a alguma coisa que poderia usufruir no tempo da Quaresma. Ela vai ofertar. Sempre no domingo de Ramos tem a coleta da campanha da fraternidade financeiramente, né? Um domingo antes se entrega o envelope e no domingo de Ramos faz uma coleta nacional com o objetivo de ajudar a inúmeros projetos no Brasil. A CNBB coordena esses projetos sociais, particularmente ligados ao tema da campanha daquele ano. Então, nós já tivemos muitos temas ligados à pastoral carcerária, ao meio ambiente, né? E a educação, esse ano é fraternidade e educação, o tema. E o lema, fala com sabedoria, ensina com amor, que é Provérbios 31, 26. Como eu disse, esse tema já foi abordado outras vezes, mas é claro que pode se repetir dependendo, né, da necessidade de reflexão e de ação, né, que a CNBB vê. Então, a campanha da fraternidade não é só dentro da Quaresma, é o ano todo, mas ela tem mais ênfase dentro da Quaresma. Inclusive a abertura em geral é na quarta-feira de cinzas, com o domingo de Ramos sendo o dia de coleta nacional, né, da campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade também, ela nos ajuda a ampliar também a nossa visão, né, como cristãos católicos, para as realidades sociais, né? Então, se nós formos ver todos os temas, né, de todas as campanhas propostas pela CNBB, nós vamos ver que sempre enfatiza alguma realidade social urgente, né, urgente. E nós podemos dizer que nossa educação, né, precisa ser refletida, né, conversada, dialogada também sobre isso. E importante o papel da igreja. A igreja sempre busca trabalhar em redes, né? Poderíamos pensar, mas não é problema da igreja a educação. Claro que é, né? Porque a igreja faz parte de um contexto, né? Ela está no mundo, né? Então, tem também que tentar corresponder às necessidades também do nosso tempo. Então, está sempre em contato também com a vida da sociedade.
A CNBB ela busca refletir e fazer com que a sociedade tome consciência de um tema urgente. Por exemplo, o tema das drogas, não é? Já foi trabalhado diversas vezes, como já falei, temas do meio ambiente. É alguma temática que está bem em destaque na sociedade e que precisa de reflexão e de ação da igreja e da sociedade como um todo. E nós, cristãos, padre, católicos, a gente também tem que entender que nós não estamos numa bolha, né, dentro da igreja, né, que eu tenho que conversar e tratar só sobre assuntos, né, sagrados, né, da igreja. Não, né, o cristão ele tem que se envolver também com as questões fora, né, da igreja. Ser sal e luz, né, é isso, ser sal e luz também, né. Então, essa quarta-feira, né, de Cisa, nós estaremos nas nossas mídias digitais respondendo, né, algumas dúvidas, né, de vocês, paroquianos, e todos os domingos também estaremos aqui para ajudar também nessa reflexão do tempo quaresmal. Agradecemos, né, ao padre, à equipe, e até os próximos vídeos também para vocês, paroquianos, que nos acompanham também. Muito obrigada.